O tema do vídeo de hoje, do tema do INSS, é processos em fase de diligência. O que significa remetido aos autos em diligências no INSS? Qual o prazo de uma diligência, o cumprimento dela? O que é um processo em diligência? O que significa diligência de mesa no INSS? E o que significa diligência de mesa no Conselho de Recurso, certo? Então, são esses assuntos que serão abordados. O que significa a questão preliminar de um processo? O que significa remetido aos autos, diligências para o INSS? A expressão remetido aos autos em diligência é uma terminologia jurídica que indica que os documentos ou uma peça processual de um processo foram enviados para uma autoridade competente para realizar atividades ou obtenção de informações adicionais necessárias para o andamento desse processo. Então, uma parte daquela documentação foi enviada para acrescentar mais informações, provas e etc. Certo? Qual o prazo de uma diligência vinda do Conselho de Recurso para o INSS, por exemplo? De 20 a 30 dias ou o tempo determinado por um juiz, O prazo para cumprimento das diligências é de 20 dias corrido ou mais, que for expressamente determinado pela autoridade judicial ou administrativa, certo? Então, tanto pelo INSS quanto por Conselho de Recurso, que tem um prazo, ou uma ação também judicial, que tem esse prazo de 20 a 30 dias, porém, pode haver um prazo escrito ali, determinado para o cumprimento dessa diligência, certo? Para a resposta da mesma. O que é um processo de diligência? Providências a serem executadas no curso de um processo, procedimento ou inquérito para esclarecimento de questões relacionadas ao assunto nele tratado. No caso do Conselho de Recurso, busca de mais informações de um documento ou de apresentação de dados de uma perícia ou de uma avaliação social, algo que vai acrescentar ao processo na hora de fazer este julgamento, esta reanálise, certo? O que significa diligência de mesa, nesse caso, no INSS? O significado da diligência preliminar no INSS é a verificação de informações e documentos adicionais solicitados pelo INSS para avaliar um pedido de benefício previdenciário. Essa etapa tem como objetivo garantir a correta concessão dos benefícios e evitar fraudes. Então, aquele processo fica ali aguardando essas informações para dar andamento e evitar fraudes aí na conclusão do processo. Já no caso do Conselho de Recurso, uma diligência em mesa ou de mesa, é aquela que o recorrente solicitou, como por exemplo, justificação administrativa ou até mesmo uma pesquisa externa. Então, mais informações referentes a dados daquele processo ou uma documentação que o Conselho de Recurso pede ao INSS referente àquele processo. Então, enquanto está aguardando a resposta, o cumprimento daquela diligência, fica ali guardado, que se chamam diligência de mesa. Muitas das vezes esse processo já está com prazo agendado para julgamento e no dia é suspenso por conta de mais informações que de repente eles acreditam que com essas novas informações pode melhorar as condições do julgamento e até ser totalmente provido aí pelo relator, Então, tanto faz um compartilhamento ou informação interna dentro do próprio Conselho de Recurso,
quanto mais informações vinda do INSS no cumprimento dessas diligências que busca mais informações para o cumprimento ou complemento, né, desse processo que está em fase recursal ou em fase administrativa, certo? O que significa uma questão preliminar? São questões que devem ser dedicadas antes do mérito, porque dizem a respeito da própria formação da relação processual. Por exemplo, a discussão sobre a competência de um juiz para o julgamento de uma causa constitui a espécie preliminar, assim também a legitimidade da parte para fazer aquele pedido. Então, são discutidos algo antes de começar a leitura do processo, o julgamento do processo. Então, há uma forma preliminar de se discutir, de buscar meios, de ter uma direção mais clara, mais ampla diante daquele processo, ou até mesmo um pedido, né, para parar aquele processo ou para anexar um documento, né? Há uma forma preliminar antes do julgamento, certo? Então, tá aí algumas informações para que vocês possam ficar atentos a cada detalhe que de repente surgir no andamento do seu processo e você saber de forma mais simples e clara o que significa cada uma delas. Um grande abraço e até lá!